durante o jogo. Eu acho que o jogo é aqui fora, por isso que eu estou rodando, falando e tal. Não sei se candidato ou não, mas o jogo de consertar os rumos do Brasil é aqui fora. E aí vem o assunto da segurança. Como é que a esquerda pode passar 12 anos no poder e não inovar uma regra mínima, modesta que seja, ainda que seja para homenagear a brutal angústia coletiva que a nação está sofrendo? Vários políticos progressistas de esquerda da Colômbia bateram a mão na massa. O cara tem coragem de meter a mão na massa. É para enfrentar, ou é para conciliar, é para fazer um acordo, não sei o que tal, mas estavam lá agarrados com o assunto. Por isso que é um exemplo. Ele pensa que é para agradar, não, é um exemplo. A esquerda lá tratou do assunto. O mundo progressista, os democratas da Colômbia trataram do assunto. E aqui para nós, a merda para eles era 1000 vezes pior do que para nós ainda. A nossa vai piorar. E fizeram, cara. Qual foi a regra que nós mudamos, mano? Você é especialista em segurança nos últimos 20 anos no Brasil. Quantas vagas federais para segregar chefe de... Essas PCC, essas coisas que eu nem vi você falar, não. Tudo criado em São Paulo. Tudo criado e com a cabeça em São Paulo, notoriamente conhecida dos órgãos de inteligência. Nós não mudamos uma regra. Aí ficamos refugiados na nossa tradição de enfrentamento da ditadura, o patrocínio difuso dos direitos humanos, que para a classe média, para o povão, virou defesa de bandido. Você sabe disso. Então nós temos que achar o ponto de equilíbrio entre severidade e civilidade. Porque eu também não aceito que a solução seja você assistir 70 pessoas decapitadas dentro de um presídio sob tutela do Estado. Isso é enojante. Percebe? Então eu resolvi ferir os assuntos. Tratar com clareza. E se eu vou eleito, se não vou, se vou ter voto, não, é uma outra questão. Porém, acho que a hipocrisia está começando a perder lugar. Sabe, esse mais do mesmo de PT e PSDB, eu acho que está caindo de velho. Quero ver só o que vai acontecer. Paulo Sérgio, sou presidente do PDT de Ferraz de Vasconcelos. A minha pergunta é ao meu candidato à presidência da República, Ciro Gomes. O que fazer com a segurança pública deste país? Isso mesmo. Bom, nós temos assuntos profundos e assuntos superficiais ou imediatos. Não haverá nenhuma chance de um país como o nosso experimentar a sensação de paz comunitária com esses níveis de desigualdade social, de desemprego, porque começa com a informalidade, em seguida a droga oferece um caminho informal e em seguida os territórios de droga exigem confrontação violenta, chegando no homicídio e no assalto e etc, etc. Se você não tiver uma estrutura em que as maiorias populares se sintam orientadas para educar seus filhos e acessar a oportunidade de trabalho, ou seja, uma coisa no imaginário, né? E isso é perfeitamente praticável. Entretanto, não é possível, para a violência instalada, aguardar os tempos dessa transição. E a minha ideia é que nós teremos que fazer uma mudança na legislação, desagravar as penas para os pequenos delitos e tirar o máximo de população carcerária de pequenos delitos e substituir por penas alternativas e federalizar 5 figuras penais. Pouco importa em que território esteja ocorrendo. Uma delas, o crime organizado, com o conceito lato sensu, ou seja, organização e distribuição de droga, é crime organizado. Ou seja, roubo de prefeito, de deputado, de coisa, seja estadual ou vereador, é crime organizado na legislação que eu imagino. E, basicamente, agravar a política penitenciária federal, para segregar a cabeça do crime organizado, que nasceu impunemente em São Paulo, e hoje se espalha pelo Brasil inteiro. Hoje, não vamos replicar essas siglas, porque faz propaganda para ele, para todos saberem o que eu estou falando, há organizados dentro dos presídios verdadeiros sindicatos do crime, que escolhem que tipo de atividade vai ou não ocorrer. E com isso tem que conciliar governos importantes, como eu desconfio acontece no governo de São Paulo. Desde aquele dia que eles decretaram um alerta geral aí, etc, etc. Como é grave isso aí. Bom, companheiro, lamento desagradavelmente, não posso ser simpático aqui. Eu sou contra a greve de polícia.
E assim, é porque eu sou muito vivido. E acho que a gente tem que aprofundar essa discussão que alguém já mencionou aqui dessa... Sim. É isso que eu vou contar. No meu governo, eu peguei a polícia em Pandarecos, cheia de briga com o Tasso Gereissati, duas, que era o meu antecessor, 2 greves selvagens, o comandante da polícia levou um tiro, e a polícia civil insubordinada e tal, e eu sou advogado, sou professor de direito, e aí boa parte dos delegados ou foi meu colega ou meu aluno e tal, então eu conhecia todo mundo. Quando eu assumi, não, antes da eleição, eu vou contar aqui, porque aí a gente vai estabelecendo, na hora que precisa do voto, você já bota autoridade, aí depois você, né, pode fazer o negócio. Então, antes da eleição, o presidente do sindicato, que era o equivalente a você lá, chamado Jaime de Paula Pessoa, um puta de um policial, um delegado espetacular, e meu colega de escola. Estudamos juntos 4 anos, saía da escola para tomar cachaça, porque os bacharéis em direito, depois dos agrônomos, é o que mais toma cachaça lá na universidade, né? E aí, quando eu vou entrar na campanha, ele, as turras lá com o meu antecessor, ele pede para eu ir comparecer num debate no sindicato. Jaime, isso não é próprio. Governador, e discutir no sindicato de polícia, fazer campanha dentro do sindicato de polícia, eu sou old fashion, não acho que não é próprio. Você recebe a gente? Recebo. Aí lá na minha sala, ele foi lá com a diretoria, chega lá e me chama de candidato. Candidato, qual vai ser a sua política para a Polícia Civil? Jaime, senta aí, rapaz. Conversa de candidato, rapaz, vamos conversar aqui. Não, candidato, eu não quero intimidade, não quero saber. Aí na terceira que eu disse, meu irmão, que é isso, rapaz? Tá me desconhecendo aí, rapaziada. Eu fui colega dele 4 anos, parceiro, sabe, tal. Ele disse, mas aqui não se trata do seu colega, trata-se do presidente do sindicato. Ah, é? Trata-se do presidente do sindicato? Então anota aí minha política para a Polícia Civil. Eu mando e você obedece. Eu disse isso daí, ó, precisando de voto. Aí quando acabou, aí foi assim que foi. Eu mando e você obedece, essa é a minha política. Quando acabou, ganhei a eleição, folgado, todas as urnas e tal. Chamei os delegados tudinho para uma conversa no clube da polícia. Ninguém precisava saber, sentamos lá, negado, como é. Vai continuar essa esculhambação, essa baderna, e vocês cercados pela polícia militar, levando tiro, humilhado, e não sei o que e tal, comigo não vai ter. Ou a gente resolve isso, e eu vou começar fazendo uma coisa que vocês nunca viram na vida. Primeira vez na história do Ceará, e única, que um de vocês vai ser o secretário. Vai tomar então vai ser secretário e vai me entregar o serviço. Insubordinação eu não aceito. Conversa, tudo tal. Agora, vamos lá. Inflação naquela época, loucura, não era 3% como agora. Então é o seguinte, tem um coletivo, todos os servidores representados reúnem com o governador mensalmente. Para quebrar o pau. Na minha sala, quebra o pau. Reposição de inflação é problema meu. Então isso aqui ninguém discute. Vai discutir só benefício. Melhoria, não sei o que e tal. Vou mudar a remuneração de médico, polícia e educação. E assim fiz e passei 4 anos sem um dia de greve. Mas houve um dia lá que disse, vamos entrar em greve. Se entrar, eu fecho a polícia. Entendeu? É um pouco... Agora, eu acho que não precisa mais ser assim. Nós temos uma resolução, como é? Da OIT, a convenção, que alguém mencionou. Eu acho que é um caminho. Repare bem, médico de emergência pode fazer greve? Porque greve supõe, meu irmão, mais-valia. Né? A greve supõe o seguinte, você é um trabalhador, está gerando a mais-valia que alguém está apropriando. Aí você precisa ter força de organização para impor, né, pela paralisia do seu trabalho, uma subtração de uma fração da mais-valia para incorporar o seu salário. Isso aí está no meu coração. Agora, qual é a mais-valia da segurança pública? Eu vi lá no Ceará o que aconteceu, o motim da polícia militar, as gangues tomaram conta da cidade, o povo todo em pânico. Isso é argumento para a greve? Nem a pau, Juvenal. Mas nem a pau. Fazer da população joguete de gangue, de crime organizado, seja qual for o valor, não tem conversa. No meu governo, nem pensar. Agora, abrir negociação, entendimento. Polícia Federal ficar dando entrevista, difamando pessoas, nem a pau. É disciplina. Por quê? Porque a sociedade delega uma fração dela à faculdade de andar armado e de exercitar a violência legal, que é o estrito cumprimento do dever legal. Sim, a propósito, todo policial no estrito cumprimento do dever legal, quem protegia era eu. Então teve episódio, por exemplo, de um desembargador me ligar que o policial tinha pego ele bêbado e estava mandando ele descer do carro e sair. Disse, parabéns, vem almoçar comigo amanhã. O policial, um jovem tenente, vem almoçar comigo amanhã, traga a sua família. Aí fez lenda lá.
que era duro, mas ao mesmo tempo o chefe era eu. Agora, é razoável um médico de emergência? Qual é a mais-valia? A vida das pessoas? O salário, tudo bem, meu patrão, vamos discutir outro jeito aí, fazer e tal, mas a vida da pessoa chega espalderado numa queda de moto e eu estou de braço cruzado, não vou atender, porque eu estou em greve. Que é isso? Isso não é assim que se faz, no mundo em canto nenhum. Você conhece algum país que dê direito de greve à Força Armada? Não tem. Ficou faltando legalização das drogas. Eu tenho uma grande perplexidade em relação a esse assunto. Eu sou candidato a presidente da República, eventualmente. Eu não sou candidato a guru de costumes. Não é o presidente da República que define isso. Eu respeito e conheço profundamente o Brasil. A nossa Igreja Católica é frontalmente contra. As igrejas neopentecostais, que são hoje expressão muito importante na vida brasileira recente, são contra. E eles são meus aliados no enfrentamento da pobreza, enfim, da corrupção. E eu não quero, então, por ser guru de costumes. O que eu acho é que um usuário não deve ser reprimido. Ele é uma pessoa que deve ser tratada com amor, com proteção e com saúde. E para terminar... Perguntas, tema mais escolhido. E o pessoal quer saber na internet quais são suas propostas para a segurança pública e criminalidade. Eu ando muito angustiado com esse assunto, porque eu vivo falando dessas coisas do Ceará, não é por jactância, é porque o discurso político, na minha opinião, está muito desmoralizado e eu acho que o que vai resolver isso são exemplos. É um estado muito pobre, tem 77 das 100 melhores escolas básicas no nosso estado. Mas lá nós estamos apanhando na questão da violência. E já fomos pelo manual de fazer para todos os lados tradicionais, todos. Triplicamos o efetivo de polícia, mudamos equipamento, melhoramos salário, criamos uma academia de polícia sofisticadíssima para treinamento, para capacitação. O nível de recrutamento lá, talvez isso até virou um certo problema, é a maior proporção de nível superior em polícia de todas as polícias militares do Brasil, porque o salário ficou para a realidade local razoável e tem muita gente de nível superior como policial. E ainda assim, sabe, os homicídios aumentam. Nós acabamos esse crime que a inteligência científica pode resolver. Por exemplo, sequestro. O Ceará tinha 26 sequestros por ano, acabou. Temos uma tecnologia que não vale a pena comentar, ultra sofisticada, que deslinda todos os sequestros muito rapidamente. Não tivemos nenhuma vítima, etc, etc. Mas esse crime difuso, banalizado, de jovens se matando, nos bairros pobres, gangue, droga, nós estamos apanhando disso. E eu procurei o Fórum Nacional de Segurança Pública para ver se tem algum conceito novo que a gente possa experimentar, especialmente na minha cidade, em Sobral, que é onde a gente começou, e lá tem o melhor IDEB do Brasil, tem emprego, tem 100% de atenção de saúde, 100% de atenção de educação, todo mundo está na universidade, tem 200 mil habitantes, 28 mil estudantes universitários, 20 mil dos quais em rede pública, toda a infraestrutura feita e a violência só explode, só aumenta, só aumenta, só aumenta, banalmente, assim, coisas mais ridículas. Então eu prefiro, nesse momento, confessar mais a minha perplexidade e a minha vontade de fazer. Entretanto, algumas coisas ficaram muito claras. É que isso não pode mais ser covardemente olhado pelo governo federal como um problema local dos estados e municípios. Um governo que eu liderasse terá um Ministério da Segurança Pública. Eu vou pôr em debate todas as discussões sobre de direito penal e de processo penal no Brasil. Pretendo descriminalizar todos os crimes simples que não envolvam violência para esvaziar as cadeias desse tipo de crime banal, que as cadeias acabam virando universidade. Algumas coisas eu tenho, pela minha formação, um olhar bastante crítico, mas a União Federal vai botar a mão nesse assunto pesadamente se algum dia eu servir ao Brasil como presidente. Sufocada, Outra coisa, eleitoralmente. vamos falar de droga, legalização das drogas. Não é o Daqui presidente vamos da falar do República. Uruguai. Não é o presidente da opinião República pessoal. que faz. Eu acho o seguinte, que maconha, o usuário, assim, é uma droga leve e que faz menos mal do que álcool. E é uma hipocrisia você ter o álcool legal e a maconha não ser. Porém, não consigo entender que traficante não seja um criminoso a ser combatido fortemente. Inclusive de maconha. Inclusive de maconha. Quem pergunta isso aqui é o Pedro Bomba. Mas, fundamentalmente, o apelo à ordem se deve a dois fatores. Um fator doméstico, que é o medo da violência na rua. Todo mundo foi assaltado no Brasil. Não sei se alguém é uma exceção aqui, não.
Não. Você nunca foi? Não, Eu ia dizer que eu fui a única, então. Se tivesse Você já foi, eu já fui. 3 vezes. Pois é, eu já fui assaltado no Rio. Concentrou tudo da Laura. Pois é, todo de mundo Janeiro. no Brasil já foi assaltado, a meninada tá com medo, anda com celular falso para dar pro bandido e tal. Você, Pô, na lista então dos você nossos tem essa. problemas da violência, você acha que está? Na percepção popular, o emprego é o primeiro e a violência vem ali em empate. E a segurança pública? E saúde? Qual é a política, assim, dado esse encarceramento Sim, também em haverá no massa, meu governo a um crise nas Ministério da prisões? Segurança. E eu vou mudar a legislação. E como mudar esse encarceramento estúpido que... Pois é, Esses haverá uma massacres- comutação de pena de todo mundo que tiver pena pequena e que não fez Mas violência, será que será essa história comutada da a pena para legalização- esvaziar os presídios, substituindo por penas alternativas. Mas será que essa coisa da guerra às drogas, PCC não vai gostar disso. esse argumento... PCC não vai gostar disso. É, eu sei. Eu vou pedir a cada um E a última eu quero pergunta. cortar o pescoço dessas organizações criminosas. A segurança pública no Brasil, hoje, tem dois aspectos. Um, que é o aspecto psicossocial mais relevante. A sensação de medo, a sensação de insegurança que graça nas cidades, deve-se a uma figura penal e somente uma: roubo, assalto. O homicídio já não é central, embora seja dramático, mas não é central nas preocupações, embora o roubo seja uma iminência de homicídio, né? Mas ele não se transforma. E o homicídio está se confinando nos bairros mais pobres, entre jovens e disputa de ponto de droga, etc, etc. Mas o roubo disseminou-se e espalhou na sociedade a sensação de medo, de impunidade, de ineficiência do setor público. Eu tenho consultado os especialistas sobre isso e é a figura penal mais difícil de ser combatida e prevenida. Porém, eu pretendo modernizar a legislação, pretendo desocupar as cadeias de usuário de droga. Sabe, o usuário de droga, para mim, é problema de saúde pública, não é de crime. Pretendo desocupar ao máximo as vagas, trocar as penas por serviços comunitários, etc, etc, e fazer um esforço federal, com Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, considerando frações de crime organizado nas quadrilhas organizadas de assalto, de maneira a produzir exemplaridade, pouco importa local a local onde esteja acontecendo o problema, para ver se tentar, pela exemplaridade, produzir uma sensação correta de segurança. Isso é, nós estamos tentando no Ceará, nós estamos tendo êxito extraordinário em enfrentamento de homicídio, mas roubo, já fizemos de tudo. Alugamos carro particular, descaracterizado, com um policial com um relógio de ouro, botando de baixo para atrair, com outro policial atrás, funcionando. Enfim, não funciona, é uma coisa impressionante. Tenta uma coisa, tenta outra, tenta outra. O homicídio já caiu 37%, mas o roubo está praticamente do mesmo jeito. Eu vou proteger esses setores mais frágeis, mas todo mundo trincurdente que tem uma transição. E eu não sou poeta. Eu quero lembrar, eu fui governador. Sabe a ciência da bajulação do povo? Isso é a ciência da desmoralização. Os meus adversários sumiram no tempo. Sumiram no tempo. E eu não fiz milagre, não. Apenas eu não minto. Sabe? Então, na hora eu sou incompreendido. Então, houve um motim na Polícia do Ceará. Eu era o herói da Polícia do Ceará. Aí, no governo do meu irmão, houve um motim comandado por um calhorda, sócio de tudo que não presta, né, de narcotráfico, de crime organizado, dessas coisas que fazem milícia, de matar garotos e não sei o que e tal, justiçando nas periferias. E esse cara aparece de político. Eu vou para cima contra, sou mal incompreendido, sou mal compreendido. Hoje tem muita gente da polícia que tem muita raiva de mim. Pena. Vamos ver quem fica para os próximos 20 anos e quem sai. Aliás, falando nisso, me lembrei de uma coisa que eu queria comentar sobre a sua cidade de Sobral. Tem um dado que me impressiona muito em Sobral. Um positivamente, um negativo, que eu não acho que tenha a ver simplesmente com a gestão pública, mas com o fenômeno social que está acontecendo no Brasil, principalmente no Nordeste. Os índices, indicadores lá melhoraram muito, principalmente a escola Nós pública. temos hoje o melhor IDEB do Brasil. É uma grande referência mesmo, super Somos importante. a menor mortalidade infantil do Norte e Nordeste. Coisas assim. Mas se tornou uma das cidades que mais se mata no Brasil. É uma coisa chocante. É uma coisa chocante. Chocante. Repare, a renda per capita é quase igual a de Fortaleza. Os indicadores, temos pleno acesso à saúde, pleno acesso à educação,
e a violência explodiu E o índice na esteira do de narcotráfico. mortalidade de Sobral é 6 vezes mais alto do que o de São Paulo, que é uma cidade que São vive... Paulo maquia muitos números, lá nós não maquiamos. Mas não vamos nem comparar com São Mas Paulo. é grave o problema. É gravíssimo o E problema. nós estamos e lá, na região toda. nós estamos dedicados a você entender... A que você atribui isso? Eu Porque é um fenômeno que não é de Sobral, você é uma diz que coisa, Sobral não, é não, onde Fortaleza. Fortaleza, eu fui prefeito, fui governador. Fortaleza, no meu governo, 4 anos teve um sequestro. A taxa de homicídio era 18, 19 por 100 mil habitantes. Tal, explodiu. Normalmente está associada à droga, e por aí eu estou especulando, mas eu quero confessar, é a minha perplexidade, né? Com certeza eu sei que chacinar garotos pobres não é a solução, que é o que apareceu lá. Apareceu como solução essas milícias. Outro dia no Curió, que é um bairro pobre, mataram 12 garotos, nenhum tinha passagem na polícia. Grupo de extermínio. Da polícia. Gente da polícia, liderado por esse camarada que era vereador, virou deputado e está querendo ser prefeito. Meu Deus. E assim, apoiado por um lado respeitável da política do Ceará. Pois Por é. quê? Porque virou uma E coisa... da sociedade, provavelmente. Sim, claro, porque virou uma coisa... As pessoas estão acreditando nesses atalhos, né? Você acha que isso tem a ver de alguma forma? Então deixa eu fazer a minha hipótese. Claro, a minha hipótese é que, como todas essas violências, a vulgarização da violência, do homicídio, banalização, estão praticamente todos, 80% pelas estatísticas, associados à droga. Uso ou controle de território para a distribuição da droga. Isso me remete, então, do homicídio e da violência para esta antecedência, que acontece no tempo que a droga vem primeiro do que a violência. E por que a pessoa tão generalizadamente está indo para a droga? Aí vem a minha hipótese, que é uma contrafação também da perversão neoliberal e da destruição da política. Por quê? Porque a minha geração achava a felicidade no ambiente espiritual. Não estou falando de religião. A gente era romântico, a gente se estimulava na poesia, a gente fazia serenata, a gente gostava de tomar a política, né? A minha geração se acreditava potente para enfrentar, não era o cabo da esquina, era para enfrentar a ditadura, até os limites da sociedade patriarcal, né, assentada na família judaico-cristã. A monogamia. Nós fomos mandando ver... Isso era uma abastança felicitante. Hoje a felicidade foi induzida à população, especialmente os jovens, a referir sua felicidade ao consumo. E o consumo maravilhoso, ele está informado universalmente. O garoto da África, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, tomando consciência do elemento iconográfico da felicidade consumista, dos símbolos consumistas da aceitação do garoto ou da garota pelo seu grupo. A identidade. E a identidade, o que demonstra que eu tenho sucesso no meu contexto referido ao consumo. E eu não tenho dinheiro para isso. Sabe? Você toma notícia do iPhone, das suas proezas, a notícia dos últimos modelos de tênis que custam R$1.000. Eu não tenho dinheiro para isso. Aí você tem a primeira sequela venial, que é a pirataria generalizada, a pirataria da propriedade intelectual, a pirataria dos bens de consumo, as madames andando de bolsa Louis Vuitton feita no Paraguai, né? Para imitar as outras lá, porque aquilo é uma coisa grosseira. Eu tenho impressão, sabe? Eu estou pensando isso. Eu queria mais estar escrevendo um livro que tenho na cabeça sobre essas coisas do que estar na guerra contra essas vulgaridades que estão acontecendo na vida brasileira. Mas assim, o que faz uma senhora de São Paulo ou de Fortaleza comprar uma bolsa Gucci ou Louis Vuitton de 25, 30, 50 mil reais? Eu fico pensando, ora, aquilo ela está comprando uma distinção social. Ela quer dizer basicamente, a imundícia, eu posso e vocês não podem. Ela quer se separar, né? E antes não era assim. Antes, assim, as pessoas queriam se distinguir porque falavam francês. Eu comecei minha primeira segunda língua foi o francês, depois o inglês e tal. Enfim, era ser reconhecido como, sei lá, bom orador. Eu sei que tudo isso ficou meio antigo, mas é preciso entender que é aí na minha mente que está a raiz, né? E isso acabou desmontando o aconchego das famílias, né? As referências em casa. Hoje 70% das famílias têm um chefe, que é regularmente mulher, que está obrigada a ir trabalhar, e que não pode acudir nem o pai, que já foi embora, nem a mãe, na formação psicossocial do garoto. Enfim, eu estou especulando sobre isso, porque eu quero mesmo confessar a minha perplexidade. Não é renda.
Porque é muito intuitivo de tudo que a gente não fala. É renda. Precisa da educação, não é pobreza. Precisa da renda, precisa da acesso. Não é renda, não é pobreza. E se Sobral deu acesso pleno à educação, a renda, não sei o quê. É a justa posição, penso eu, de um jovem, né, informado dos elementos simbólicos da felicidade consumista, Sim. sem poder acessá-la, com a sociedade do esbanjamento e do consumismo aqui do lado. Agora, você não acha que pode ter também a ver muito com o medo que a sociedade está sentindo muito rapidamente por causa da própria afluência econômica e essa resposta policial que começa a acontecer de extermínio, de um ciclo de violência? Porque essa é uma hipótese que não é nem minha, é de gente que está estudando violência em São Paulo. Isso talvez seja proporcionalmente mais verdade aqui em São Paulo e talvez em algum canto de Fortaleza, sim, também. Uhum. É claro que há um incômodo, né, de certa burguesia ou de certa pequena burguesia, que a burguesia não frequenta, né? A burguesia anda de jatinho, né? O Tasso Gereissati tem um jatinho dele, o Eunício Oliveira tem um jatinho dele, o Alckmin nunca entrou num avião na vida, desde que foi prefeito de São Paulo, de Pindamonhangaba, né? Enfim, a pequena burguesia é essa que tem essa atitude muito reacionária e que certamente está incomodada com entrar num avião com um camarada com a chinela de rabicho ali, isso é fato, só não creio que tenha centralidade. Não digo nem esse preconceito de classe pura e simplesmente, mas é o medo de ser roubado. Isso é generalizado. O medo de ser roubado isso é generalizado. Que autoriza a violência isso é generalizado. Intuitivamente. Quer dizer, é generalizado. Aparece um grupo de extermínio, né, ontem eu tomei um susto da humanidade. Assim, teve moradores do Morumbi se manifestaram a favor dos policiais, que mataram um garoto, a recondução do policial ao bairro. Isso. Que matou um garoto de 10 anos. Que matou um garoto de 10 anos. Não, isso é fato. E parece que esse ciclo de violência também é um processo de vingança a partir dos grupos de extermínio. Eu estou dizendo isso nos círculos de esquerda que eu frequento, onde eu também sou olhado com certa desconfiança. Ainda agora vou de novo conversar com o pessoal da Frente Brasil Popular, eu tenho vontade de me juntar, mas também vou e me arrependo. Por quê? Porque a esquerda brasileira, o pensamento progressista brasileiro, foi relativizando seus valores para explicar as contradições do Lula, os pragmatismos do Lula, e nós desertamos pura e simplesmente da agenda real do povo. Então, qual é a nossa opinião progressista sobre o problema de financiamento da Previdência? Isso é um problema, porque é demográfico. Porque precisa resolver. A gente tinha 6 pessoas ocupadas para financiar um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos. Hoje nós temos 1,6 pessoas ocupadas para financiar uma aposentadoria de uma expectativa de 73. Ainda não é deficitário porque nós temos várias receitas que patologicamente foram sendo criadas e vinculadas ao financiamento da Previdência, porque ninguém quer enfrentar a discussão. E mais gravemente o nosso lado. O lado daqueles que nos preocupamos com os trabalhadores, os que nos preocupamos e somos verdadeiramente solidários com os nossos idosos, os nossos aposentados, mas daqueles que também somos preocupados com um Estado sadio, fiscalmente, sem o que ele não intervém. Se o Estado não tiver excedente de poupança para intervir, não tem como dizer de onde vem o dinheiro para superar a desigualdade e a miséria. Que tem um Estado muito forte. Aí qual é a proposta? Não tem. Qual é o fórum para a gente discutir os assuntos? É só reacionário. Aí a direita vai ficando com a racionalidade. E são vários os assuntos. O outro é a violência. Por isso que eu estou lhe dizendo, é preciso ter uma atitude que seja complementar à outra. A esquerda governando tem que reprimir a violência instalada. Reprimir. Evidentemente que você pode limitar as linguagens dessa violência legal. Eu fiz no Ceará. A prática em si, né? Eu fiz no Ceará. Eu fiz no Ceará, não sou poeta. Eu não sou poeta. Meus adversários podem fazer um levantamento para eu morder a língua. Quantas vezes a polícia, sob meu comando, saiu para reprimir movimento social? Nenhuma. Agora, nenhuma. Agora, pelas tantas, um grupo do MST ocupa uma fazenda. O proprietário, escorado na lei, pede a um juiz a reintegração de posse. O juiz, escorado na lei e, por regra, salvo muito honrosas exceções, é um juiz rico, de classe, ou pelo menos pensa como rico, dá uma liminar e manda o oficial de justiça executar. O oficial de justiça requisita a força policial, o governador não tem nada com isso. Ou tem. Chama aqui o comandante da polícia e diz, todas as liminares que forem imprudentemente dadas para remover famílias
serão submetidas à minha apreciação. Simples assim. Chegou, o comandante recebeu a ordem, trouxe para o governador aciona os mecanismos de diálogo com as mediações sociais. Na época, o arcebispo Dom Luiz Lochá, do MST e tal, chamava lá, meu irmão, sai da fazenda sem a polícia e me diga quantos hectares vocês querem, eu vou comprar. E fui fazendo, no fim acabou a brincadeira. É possível isso fazer, entendeu? Mas é preciso responder. Mas você está respondendo a uma violência diferente, que é uma violência que a sociedade entende, okay, que são os movimentos. Mas a violência protestos. difusa não se resolve com truculência. Mas, se então, resolve com específico. inteligência policial. Agora, um desafio específico, então, que é super importante no Brasil. Você é favorável à reforma da lei... Da redução da maioridade penal? Não, nem pensar. De drogas no Brasil? De legalização de É uma outra perplexidade minha. Tenho estudado muito o assunto, muito mesmo. Não acho que moralismo religioso deva... Quer dizer, o moralismo religioso deve vigir para os crentes. Claro, não, mas para orientá-los, etc. Mas o que deve fazer o Estado? Então, na minha cabeça, o usuário não é criminoso. Na minha cabeça, eu já tenho muita segurança, muita convicção de que o usuário não é criminoso. Aí esses calhordas lá dessas milícias, não sei o que e tal, espalham que eu sou usuário, que eu nunca na vida sequer experimentei essas drogas. Eu tomo cachaça, né? Cachaça essa, hein? Moderadamente. Sim, mas é porque eu não tenho vontade. O meu escapismo é outro. Eu tomo cachaça, eu tomo uísque, tomo vodka, tomo rum, rum não tomo mais. Tomei uma vez um porre tão grande de rum que peguei uma intoxicação, não tomo mais, mas tomo gin e tal. E não gosto de ficar bêbado, não gosto de sair da minha racionalidade, sou eu. E me basta em muitas outras, o romantismo me comove, sabe? A política me preenche de forma... A minha geração acredita nisso porque nós ganhamos todas. Todas. Vocês agora estão amargurados porque parece que vocês não têm nenhuma vitória. A minha geração ganhou todas. É bem verdade que era mais simples entender a contradição e confrontá-la. Mas não era menos perigoso. Era um pouco mais perigoso. Eu nem fui herói da resistência, não, mas quando eu cheguei na universidade, ainda a gente ia presa porque chamou um presidente da República de filho da puta. Hoje em dia, né, a questão é outra. Né? Não é comigo, fez um sinal ali. Então, descriminalizar o uso, sem dúvida para mim. Agora, eu acho que devemos pesar a mão no tráfico. Mas essa minha opinião é completamente provisória. Pesar a mão no tráfico. Pesar muito pesadamente. Agora, e a legalização? Fui olhar as experiências, não funcionaram. A tolerância zero na Holanda não funcionou, na Europa não funcionou, na França não funcionou. Aí me permita discordar, mas a Holanda não legalizou. A Holanda tolerou uma venda por ali. Não é assim não. Eu conheço assim, lá, já frequentei os coffee shops lá todos. Colorado. Não, a experiência mais recente que me interessa conhecer é o Uruguai. A do Uruguai me interessa conhecer, é uma experiência mais recente. Nos Estados Unidos não está funcionando nenhuma nem outra. Eu morei em Nova York, morei em Boston. Não está funcionando. Agora, a tolerância zero disparadamente não funciona. Os americanos colocaram na Washington Square. Os americanos colocaram na Washington Square. Eu era consultor das Nações Unidas e fui observar. Depois eu estudei a economia da droga, porque é uma coisa pesadíssima e tal. Como consultor das Nações Unidas, eu fui avaliar uma obra, se merecia financiamento ou não, porque era uma coisa da Colômbia e o medo da ONU era que estaria eventualmente financiando alguém e tal. Mas era um livro muito sério sobre a economia da droga. Vamos dizer, o que aconteceria se a droga fosse uma atividade econômica, qual era a presença no PIB, a consequência na taxa de câmbio e tal, e acabei dando parecer favorável para financiar, porque me interessa estudar esse assunto e eu confesso com humildade minha perplexidade. Né? E nem é o presidente da República que resolve essas coisas, mas eu não vou fugir de mediar essa discussão também, trazer as experiências, ouvir todo mundo, estimular, mas eu confesso a minha coisa, então eu vou nessa contradição. Descriminalizar o uso e pesar a mão no tráfico. Tá. Isso é uma contradição. Mas você não acha que a guerra que eu quero sustentar provisoriamente porque eu não estou seguro. Tá. Porque me parece, e isso tem dados novos e tem um consenso novo aparecendo no mundo muito forte, de que pesar a mão no tráfico é sinônimo de guerra às drogas. Pesar a mão no tráfico quase que necessariamente vai se tornar Eu não vejo assim.
para eu não vejo assim. militarizado. Eu não vejo assim. Mas essa foi a experiência de custo de vidas, e o Brasil vive uma guerra. Você talvez pra esteja com a combater o experiência tráfico. da Colômbia, não é dos Estados Unidos, não é. A dos brasileira Estados Unidos... mesmo. Não, a brasileira é tudo selva. O brasileiro, você acha que a polícia está ligando para tráfico? Eu acho que tem helicópteros que chegam. A polícia e tem... não está ligando para o tráfico. Na cabeça do policial médio, Sim, mas a quem sociedade- usuário das drogas pesadas, cocaína, êxtase, essas coisas que a classe média mais alta usa, isso daí é coisa que rico faz, e por que que ele vai enfrentar o cara? Além do que se relativiza tudo. Isso eu já vi na experiência do Rio de Janeiro. Conheci o Bentivi, meu conterrâneo que morreu, que era lá da Rocinha. Conheci pessoalmente, conversei com ele sobre isso. Muita grana para a polícia. Que me parece que esse é um dos temas que... Eu vou puxar o outro tema agora para a gente ir encerrando já, mas que é um... Você acha que os traficantes dos bairros de Fortaleza, a polícia não sabe todos quem são? Não, eu não tenho dúvida. E por que eles não Eu estão tenho dúvida que presos? a polícia é sócia, na verdade. E por que eles não estão presos? Então, e é isso que me leva ao ponto. Não digo de defender o tráfico ou de defender a ação Não, mas eu não policial, falo mas de uma por que que isso- confronto. Mas o erro é você botar policial armado na rua para atirar a esmo. Isso se resolve com inteligência. Sabe, você tem que localizar o cara, formar prova contra ele, ir lá e pinçá-lo. E levar, e formar a culpa dele no juiz. Entendeu? Mas E vamos então segregá-lo. usar um argumento de liberdade mesmo. E o direito de uma pessoa querer experimentar com o próprio corpo, com a consciência dela? Não estou lhe dizendo que o Não seria usuário, para melhor- mim, Sim, o mas usuário para esse- mim não é um criminoso. Mas ele não seria melhor que ele comprasse na farmácia? Idealmente, sim. Então, e aí a legalização. Pois é, mas eu não estou seguro para defender. Certo. Percebo uma certa militância sua e me comprometo a seguir estudando e confessando a minha perplexidade. É uma não militância vou na minha linha mesmo. moralista. Não, sabe? eu Eu tenho vivências muito reais, muito humanas na minha circunstância. Tudo que eu puder fazer para ajudar um garoto que queira, né, nossa política lá, eu fui secretário de saúde do Ceará, por isso que eu estou falando. Então, nós hoje temos mais vaga em comunidades terapêuticas do que pessoas que queiram ir. É outro equívoco mesmo. Então, falta vaga, de fato faltava vaga. Homologamos sem número de vagas, hoje sobra vaga e as pessoas não querem ir. Aí, perplexo, chama a turma, não é possível que a gente não tenha nada para fazer por essa turma que está no terminal de ônibus fudido, sabe, saindo excrementos pela boca, pela coisa e tal, por causa do crack, do óxido, não sei o que e tal. Criamos um programa de redução de dano. Carolina Aires, minha homenagem, que é um pessoal maravilhoso lá no Ceará, na Prefeitura de Fortaleza e no Estado, trabalhando essas coisas. Eu fico olhando, mas confesso a você que hoje o dominante ainda é a minha perplexidade. Mas eu tenho experiência de manejar o assunto. Aceito a resposta. E Ciro, para encerrar,